você por dentro de tudo. Chegou Malha Fina, a revista eletrônica para você que quer conteúdo. A apresentação: Toninho Lopes e Bruno Crescente. Patrocínio: Viação Senhor do Bonfim, GDS Moto Center e Solaron. Muito bom dia! Rascal Web Multiconteúdo, multiplataformas tem o prazer de apresentar a todos a nossa segunda e última rodada de entrevistas com os agora candidatos à Prefeitura de Angra dos Reis. Com patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim, você escolhe os caminhos, a gente te leva. Solaron, soluções em energia solar, e GDS Motos. Ao longo dessa semana, nós estamos recebendo em nossa bancada, conforme sorteio realizado com a anuência das coligações, os candidatos Rafael Ribeiro, Vinícius Barbosa, Renato Araújo, Zé Augusto e Cláudio Ferretti. Bom dia, meu amigo Bruno Crescente. É isso aí, muito bom dia, Toninho. Muito bom dia a você, ouvinte, que está nos acompanhando aqui na Rascal Web. Hoje nós chegamos ao nosso terceiro dia de entrevistas com os candidatos a prefeito de Angra dos Reis. Hoje estamos com o candidato Renato Araújo e fique com a gente ao vivo pelos nossos aplicativos da Rascal Web, também no nosso www.rascalweb.com.br, na Alexa, tocar Rádio Rascal Web e nas principais plataformas de rádio online. Você também pode acompanhar essa entrevista em tempo real através do nosso Instagram, no @RascalWeb. Vamos juntos até o fim com muita informação para você. Segue aí, Toninho. Explicando as regras para nossa audiência, teremos 6 blocos de perguntas com 6 temas relevantes a toda a comunidade, né? A toda a população. Serão respondidos por todos os candidatos. Tais assuntos terão 5 perguntas dispostas em envelopes. Cada candidato vai escolher 2 dentre as 6 por tema. Para cada pergunta, o candidato terá o tempo de 5 minutos para cada resposta, sendo interrompido assim que o tempo chegar ao seu limite. Para a apresentação e encerramento, cada candidato também terá disponibilizado o tempo máximo de 5 minutos, reforçando sempre que as regras foram aceitas pelas coligações que representam cada candidato. Sendo assim, temos o prazer de receber no dia de hoje o candidato Renato Araújo, do PL. Candidato, seu tempo para apresentação está contando a partir de agora. Bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia, meu amigo Bruno. Tudo bem com vocês? Me chamo Renato Araújo, tenho 38 anos de idade, sou angrense, para deixar bem claro. Alguns falam que eu sou forasteiro. Nasci aqui no Hospital Contrato Vilela. Morei no Camorim Grande até os 8 para 9 anos de idade. E após isso, passei a frequentar o Parque Mambucaba, onde tem meus tios, sou Antônio e Dona Rita, meus primos Valdemir e Valmir, e fui criado por eles na minha adolescência inteira. Fui mergulhador de marinha, saí, fui fazer engenharia, montei uma construtora. Tive que sair da cidade para poder buscar oportunidade de trabalho, né? E depois voltei para a cidade de novo, onde montei uma empresa na cidade, qual tem empresa hoje em Angra, tenho filial em São Paulo, tenho filial no Rio de Janeiro e tenho outras empresas em Goiás também, e outras atividades além da construção civil. E hoje estou aqui de volta na cidade, já há mais de 15 anos, né? Sempre querendo o bem e o melhor para a nossa cidade, acreditando no potencial que a nossa cidade tem. Você ainda tem algum tempo para sua apresentação. Tá. Tudo bem. Tudo bem? Tá, bem. ótimo. Tudo certo. Candidato à Prefeitura Renato Araújo, devidamente apresentado. Vamos aos envelopes. Candidato, os envelopes com os temas e os assuntos organizados estão à sua disposição. Fique à vontade para escolher o nosso primeiro assunto e puxar 2 perguntas com o tema escolhido, onde o senhor terá o tempo de resposta de 5 minutos para cada uma delas, onde estarei apresentando aqui o cronômetro ao senhor. Fique à vontade para escolher o tema. Turismo. Tema escolhido, primeiro tema, turismo. Vamos aqui, o candidato vai selecionar 2 perguntas. Tanto faz, né? Vou ter que responder todas. Aqui, 2 perguntas. Opa, Toninho. Bora lá. Candidato devidamente apresentado, lembrando que nossos canais de transmissão ao vivo em vídeo, né, no @RascalWeb e também pelo rascalweb.com.br. Fica à vontade para conferir a presença do Renato Araújo aqui na nossa bancada. Candidato, a pergunta é turismo, né? O tema é turismo e é turismo sustentável.
Quais são seus planos para promover o turismo sustentável em Angra dos Reis, garantindo a preservação das ilhas, praias e áreas ambientais sem comprometer o ecossistema? Pergunta está aqui à sua disposição e o senhor tem 5 minutos a partir de agora. Bom, Toninho, vamos lá. A gente fala sempre de turismo em Angra, uma grande vocação que essa cidade tem. E ao mesmo tempo, nós falamos muito da sustentabilidade, o qual quer-se muito investir na cidade, mas por muitos motivos a gente tem que preservar essa beleza aí que Papai do Céu nos deu, né? Que Deus nos abençoa. Não tem como ter turismo na cidade se a gente falar de sustentabilidade, senão a gente acaba aí com isso ao longo prazo. Nós vamos sim investir muito em turismo, nós vamos sim capacitar muito a nossa mão de obra, preparar a nossa mão de obra, vamos muito rever o nosso plano diretor para que não venha em nenhum momento causar algum prejuízo ou causar algum dano ambiental. Porque muito se fala hoje, inclusive pregam fake news, porque vão acabar com as ilhas, vão acabar com as praias de Angra, vão privatizar as praias de Angra, ou no Brasil, ou no Rio de Janeiro, até numa PEC que o senador recentemente colocou, o qual não é verdade. Isso não vai acontecer no nosso governo. Em nenhum momento a gente vai falar em liberar construções à vontade, beira-ilhas, beira-mar, beira-rios. Nós não vamos falar disso. Nós vamos falar sim de dar atenção ao turismo, mas dentro daquilo que não venha prejudicar o meio ambiente, né? Temos exemplos aí como Fernando de Noronha, como outros locais no Brasil, que você aproveita muito o turismo e você não pode sequer, em alguns lugares, pegar um caranguejo, né? Se você pegar um caranguejo, você é multado. Não vamos chegar a esse extremo em Angra dos Reis. Mas nós precisamos rever nossas leis ambientais e flexibilizar um pouco, desde que a gente não prejudique, sem dúvida nenhuma, a nossa natureza. Prejudique o meio ambiente que é tão lindo e tão belo que a gente tem. Mas um exemplo que eu dou muito claro, Cataguases, uma ilha muito conhecida em Angra, muito famosa, né? Ali, você chega hoje, você não tem controle ali. Simplesmente o assaveiro para na beira da praia e larga o turista ali para fazer o que querem. Melhorou algumas coisas, muito, mas em alguns determinados pontos precisam ser revistos para que a gente possa ter um controle maior dessa questão do controle turístico, para poder a gente ter um turismo de alta qualidade que tanto se prega, mas ao mesmo tempo também que a gente não espante o turismo. Isso ainda tem algum tempo do candidato. 2 minutos. Aqui. Quer usar os seus 2 minutos? Podemos pular para a próxima. Então vamos para a próxima pergunta. O senhor tem mais 2 minutos, além dos 5 previstos, conforme a nossa regra. Incentivo ao comércio local. O tema ainda é turismo, tá? Como você planeja integrar melhor o turismo com o comércio local de forma a fortalecer a economia e garantir que os benefícios gerados pelo turismo sejam distribuídos para a população? 7 minutos a partir de agora. Toninho, isso é uma coisa que a gente vem debatendo muito e chamando o comércio para conversar. Mesmo agora em candidatura oficial e lá atrás na pré-campanha. A gente sempre buscou conversar com o comerciante, trazer ele e ouvir o comerciante, né? E a gente ouve muito a deficiência que o comerciante tem, a falta de atenção, na verdade, que o comerciante tem em aproximar da atual gestão. Nós falamos hoje em preparar o centro de Angra dos Reis, porque é o cartão de entrada para o turista, em capacitar a mão de obra nossa hoje direcionada para a gastronomia, direcionada para a hotelaria, porque o turista ele chega dentro de Angra, ele não tem o que fazer, ele infelizmente não tem o que fazer num sábado, num domingo, num feriado, após o horário. Então a gente quer muito conversar com o comerciante, a gente na verdade vem conversando com o comerciante, buscar incentivar ele, né, através de ISS, dar incentivo para ele, através de cursos de capacitação, de preparação para ele, ou para os seus funcionários, de modo que a gente consiga sustentar ele de um determinado ponto até que ele consiga levar vamos dizer assim, esses custos que eles têm. Nós temos uma cultura hoje em Angra de que tudo é muito caro e o comércio não consegue sobreviver. O cara monta uma loja, ele vai montar uma loja, já começa com déficit altíssimo. Já começa do aluguel. O aluguel do imóvel no centro de Angra é extremamente caro, né? E aí vem os impostos, vem os funcionários, vem as cobranças. Então isso é uma coisa que a gente está conversando muito com o comerciante
está trazendo muito o comerciante para perto, para próximo, para dialogar com ele. Nós conversamos, hoje temos uma comissão na Rua do Comércio, que é o cartão postal do comerciante em Angra, o qual a gente traz ele e ouve. Olha, se fecharmos esse trecho da Rua do Comércio, o que vocês acham? Prejudica isso para vocês, o comércio ou não? Olha, o que vocês acham que a prefeitura pode dar de incentivo para vocês hoje? O que a gente poderia debater mais e poderia conversar mais com vocês, né? Isso é uma coisa que a gente vem conversando muito com o comerciante. Trazer ele, capacitar, preparar, dialogar e dar incentivos fiscais para eles, para que possam, a médio, curto e médio prazo, ter a sua sustentabilidade e continuar caminhando sozinho. Temos tempo, Bruno? Tem 2 minutos e 30 acumulados aqui, 4 minutos ao total. Você ainda tem 4 minutos para continuar respondendo. Podemos pular para a próxima. Então, aqui no caso, nós vamos agora escolher o próximo tema. Temos saúde, saneamento, emprego e renda, saúde pública e educação, candidato. Lembrando que a gente tem o patrocínio da GDS Motos, da Solaron e da Aviação Senhor do Bonfim. A gente está recebendo na bancada de hoje o candidato Renato Araújo, do PL, sob o número 22. Candidato, por favor, vamos aos envelopes. Qual envelope o senhor decide? Na verdade, não ficou muito claro. Eu ainda teria tempo dali, mas eu achei que tem mais respostas do turismo. São 2 questões por cada tema. Por cada tema. Então não dá tempo de falar daquele. O senhor ainda pode responder, no caso, pode falar daquele tema. Pegar outro envelope. Tá, então eu quero complementar. Com certeza. Ficou Fica à vontade. Isso. Colocar aqui. Complementando aqui os 2 minutos que faltam, quando a gente fala hoje de turismo, principalmente para o comércio, não tem turismo se a gente não falar de aeroporto. Não tem turismo para a nossa cidade, por exemplo, se a gente não falar de porto. Então hoje a gente já conversa com o governo do estado, conversa com o concessionário hoje do aeroporto de Angra, vou deixar isso bem claro aqui, que precisa terminar a pista do aeroporto de Angra hoje. Foi feita uma obra recentemente, há 2 anos atrás, o qual ela saiu de 800 metros para 1.070 metros, está aguardando sua homologação, inclusive vai ter voo noturno, balizamento para voo noturno. A gente quer, dentro de 6 meses, já puxar essa responsabilidade, se o governo do estado não cumprir, deixar a pista de Angra dos Reis com 1.300 metros. Para você ter o exemplo do tão qual é importante a pista dentro de Angra com 1.300 metros, é o tamanho de Santos Dumont hoje. Não recebe Boeing pela cabeceira do morro, mas vai receber a TR até a TR-90. Você vai ter escala dentro de Angra dos Reis, do Rio de Janeiro para Angra, de São Paulo para Angra, de BH para Angra. Você já dá um fomento no turismo. Nós conversamos hoje com o Porto de Angra dos Reis, né? Tivemos algumas reuniões com sindicatos estivadores, o qual isso já vai a médio prazo, a curto a médio prazo, de terminar o terceiro berço. E não deixar o transatlântico lá fora. Nós queremos o transatlântico dentro da cidade de Angra dos Reis, onde você possa descer o transatlântico de 4.000, capacidade de 4.000 turistas até 5.000 turistas. Os menores de 2.000 a 2.500 turistas dentro da cidade. E aí sim a gente fazer a reorganização do centro da cidade, que é o cartão postal. Que não dá para o Cais Santa Luzia, onde você recebe o turista, recebeu o lixo da Ilha Grande e também recebeu o pescado. Nós conversamos hoje também com os pescadores, o qual eles são extremamente aptos para poder fazer essa relocação ali, essa melhoria no centro da cidade. E aí sim a gente trazer o comerciante em preparar o comércio de Angra na gastronomia, na hotelaria, em capacitar, em direcionar. Porque não tem turismo se a gente não tiver o que fazer na cidade. Então, assim, é um complemento que eu quero deixar claro aqui. Eu achei que ainda tinha algumas perguntas sobre o turismo, então estou aproveitando o restinho do meu tempo ali para responder. Então tá bom. Candidato, só para esclarecer, a gente tem os temas e 10 minutos para cada tema, sendo 5 para cada pergunta. Ok? Ok. Entendido? Entendi. Vamos lá, agora o senhor escolhe o próximo assunto, por favor. Lembrando que a gente tem o patrocínio da GDS Motos, da Solaron e da Aviação Senhor do Bonfim. Está recebendo o candidato à Prefeitura de Angra, Renato Araújo, do PL, sob o número 22. O tema escolhido foi saúde. Pode escolher 2 questões, candidato. Por favor, aqui temos o tema saúde para o candidato Renato Araújo, aqui na nossa bancada, na nossa sabatina, dentro do programa Malha Fina. Malha Fina, especial eleições 2024, com Toninho Lopes e Bruno Crescente. Vamos lá, candidato, a sua pergunta está aqui na minha mão e está difícil até de abrir, cara. Pois é, às vezes isso acontece. Lembrando que você pode acompanhar em tempo real no nosso Instagram, lá no @RascaWeb. Por favor, né? Ao vivo por lá. Vamos lá, transporte para tratamentos
fora do município. Muitas pessoas precisam se deslocar para outras cidades em busca de tratamentos especializados. Como sua gestão planeja melhorar o transporte e o suporte para esses pacientes? O senhor tem 5 minutos a partir de agora. Toninho, isso é uma questão muito importante. Recentemente, numa caminhada, eu tive o desprazer de visitar uma família, o qual está fazendo um tratamento em Barra Mansa, e ela me relatou, eu entrei numa casa onde eu vi uma criança de 5 meses de idade no colo do pai, a mãe acamada, tinha perdido o seio e estava fazendo um tratamento de quimioterapia e radioterapia. O qual ela me relatou que sai de 4h30 da manhã de casa, chega lá por volta de 8 e pouca da manhã, faz o tratamento, acaba às 11 e tem que aguardar até às 6 da tarde para retornar para Angra dos Reis. Além do tempo que se perde na estrada, né, é penoso para o paciente, é doloroso para o paciente. Isso é uma questão que, com certeza, alguns tipos de tratamentos eles terão que ser feitos fora da cidade, mas principalmente nós vamos diminuir, investir na saúde de Angra, para que esses tipos de tratamentos ou determinados tipos de consultas ou determinados tipos de exames sejam feitos na cidade. Eu não quero que a população de Angra saia daqui para buscar uma consulta em Volta Redonda e Barra Mansa, para buscar um médico em Volta Redonda ou Barra Mansa no Rio de Janeiro, para buscar um tratamento a longo prazo fora da cidade. A gente vai investir em transporte? Sim. Vai dar condições para o paciente? Sim. Mas nós vamos fazer principalmente que o paciente não tenha que sair de Angra dos Reis para buscar. Porque um orçamento na saúde de mais de 650 milhões, você não ter condições de sequer fazer um cateterismo na cidade, ter que buscar fora da cidade, isso para a gente é inadmissível. Então, uma questão que a gente vai, sem dúvida nenhuma, preparar melhor o hospital para alta complexidade, para as grandes cirurgias, para que a população de Angra não tenha que sair do município e buscar esse tipo de serviço fora, e evitando sim ficar 2 horas para chegar numa determinada cidade para ter o seu tratamento, mais 2 horas para o seu retorno, colocando em risco a sua saúde, em risco também a sua vida, porque querendo ou não você pega uma estrada, tem a questão do perigo. Então, isso é uma questão que nós vamos melhorar o transporte, mas principalmente nós vamos diminuir essa questão do paciente ter que sair de Angra para buscar saúde fora. Porque temos exemplos, como Barra Mansa, que tem quase a metade do nosso orçamento e atende 20% da nossa população. Era para ser o inverso. Com mais do que o dobro do orçamento de Barra Mansa, era para a população de Barra Mansa vir buscar saúde em Angra. E, na verdade, 20% sai daqui para buscar atendimento em Barra Mansa e Volta Redonda. Então, essa é uma questão que a gente vai melhorar a mão de obra, vai capacitar a nossa mão de obra, vai valorizar mais a nossa mão de obra, vai investir mais em equipamentos hospitalares para que a população de Angra não tenha que sair daqui para poder buscar saúde nas cidades vizinhas. Isso é uma questão que é inadmissível. A cada caminhada nossa na rua, não tem um dia que a gente não converse com um morador, com um angrense, que ele não relate que ele tem que sair de Angra para poder buscar saúde fora da cidade. Isso é uma questão que a gente vai deixar muito claro, tá, Toninho? O senhor ainda tem 2 minutos. Podemos pular. Vamos para a próxima pergunta. A gente está recebendo o candidato Renato Araújo, do PL. Ele vai ter 7 minutos para responder sobre a ampliação de unidades de saúde. Quais são seus planos para aumentar o número de unidades de saúde, especialmente em áreas mais remotas e nas ilhas onde o acesso é limitado? 7 minutos a partir de agora. Então, isso é muito interessante porque hoje no plano de governo nós discutimos a clínica da família, né? Principalmente nas extremidades ou nas áreas mais remotas, como você bem colocou. Dou um exemplo como Parque Mambucaba, dou exemplo como Gratucaia, Porto Galo, como também a Ilha Grande, né? Nós vamos investir muito na clínica da família, nós vamos investir em atendimento básico, aonde a população tenha total condições de chegar num posto desse, numa clínica, e sair dali com o seu problema resolvido. Ela só precisa ir para um hospital da Japuíba, um hospital de Praia Brava, num caso mais grave. Porque hoje a população ela tem uma dor de cabeça, se tiver uma dor de cabeça, se ela tiver algum sintoma que ela passe mal meia-noite, dependendo do lugar, ela tem que se deslocar para chegar no hospital.
mais próximo. O hospital, na verdade, da Japuíba. Se a população lá no Ariró passa mal, ela vai buscar atendimento dentro do hospital da Japuíba. Se a população lá no Cantagalo, como ontem à noite eu estive numa reunião, ela reclama que 10 horas da noite ela não tem o que fazer. Ela tem que catar o carro, que não sequer tem uma ambulância, e tem que ir lá para o hospital da Japuíba. Às vezes demora 40, 50 minutos para poder chegar até o hospital. O hospital da Japuíba tem que ser preparado para um hospital de grande complexidade. Nós temos que investir em clínicas básicas, né, como a clínica da família que eu estou dizendo, em Mambucaba, em no Frade. Nós temos que investir nisso lá para o outro lado da extremidade, que é o Cantagalo, que é o Portugalo, lá na Ilha Grande, onde nós discutimos hoje muito com o pessoal da Ilha Grande. A capital da Ilha Grande é o Abraão, sem dúvida nenhuma, onde nós vamos instalar e melhorar, na verdade, uma instalação médica que já existe lá no Abraão. Se nós vamos puxar uma outra lá para o lado do Provetar, que é outra extremidade da ilha, que tem uma dificuldade também, que tem que pensar na questão de tempo, né? Questões climáticas. Então nós vamos instalar clínicas dentro de Angra hoje, aonde você chegue para poder ser bem atendido. Se você tiver desde uma pequena fratura, você possa ser estabilizado naquele local, você possa ser atendido naquele local, você possa sair dali já para a sua casa. O que não dá hoje é um pai de família, uma mãe de família, ela trabalha o dia inteiro, ela chega em casa muitas vezes 6, 7 horas da noite, precisa levar o seu filho que está passando mal, tem uma febre ou tem algum diagnóstico, tem que se deslocar até a Japuíba, tem que se deslocar até a Praia Brava, porque no bairro onde ela mora não tem nenhum atendimento, porque o posto só funciona até o final do dia. Não tem uma unidade até 10 horas da noite, não tem uma unidade 24 horas. Então, isso é uma questão que a gente vai melhorar. Vamos abrir concurso público dentro do primeiro ano de governo. A gente pretende abrir 1.000 vagas para concurso público, direcionado parte para a saúde, direcionado parte para a educação, direcionado parte para a segurança pública dentro de Angra, né? Vamos valorizar os nossos profissionais dentro da saúde, que nós temos bons profissionais dentro de Angra. Nós temos bons servidores que querem trabalhar, querem fazer o certo, mas reclamam demais que não são valorizados. E ultimamente a gente tem reclamado que, inclusive, não dão espaço para ele, trazem mão de obra de fora da cidade para poder ocupar a vaga deles. E aí eles ficam chateados e com uma certa razão. Então, se é uma questão que a gente vai valorizar a nossa mão de obra local, nós vamos valorizar os nossos servidores, nós vamos investir em estrutura física e em estrutura técnica para que possa atender a população de Angra em determinados locais, como o Parque Mambucaba, Frade, como a questão da Verome, Portugalo, Cantagalo, Ilha Grande num todo, para que a gente possa direcionar o nosso hospital da Japuíba e uma parceria com o Hospital de Praia Brava, com o qual a gente conversa muito hoje, e possa atender as grandes complexidades da cidade. Isso ainda tem 3 minutos, candidato. É que aqui está acabando, está acumulado do outro. Acumulado, né? Isso. Então, Toninho, é uma questão que a nossa grande população hoje, ela reclama muito. A nossa maior reclamação hoje é na área da saúde. E o nosso maior investimento hoje é na área da saúde. Não era para tá acontecendo isso. Então, isso é uma questão que a gente vai, sem dúvida nenhuma, dar essa atenção, buscar modelos de gestões que dão certo, que na verdade já foram testados. Eu dou exemplo para vocês como Jundiaí. Eu tive recentemente em Jundiaí com aproximadamente 450 mil habitantes, um orçamento um pouquinho maior do que o nosso e são referência em saúde, né? Lá eles criaram essas clínicas das famílias. Outros lugares como também Balneário Camboriú, que eu tive recentemente também para falar de saúde. Outro lugar que tá bom. Outro lugar que também atende muito bem, que é o estado de Goiás, é o estado de Minas, que a gente vem conversando muito. São modelos de gestões que já são praticados e dão certo, né? São unidades básicas extremamente bem estruturadas para que a população possa ser atendida naquele local e não tenha que sair para poder se deslocar uma distância muito grande. A gente está recebendo o candidato à Prefeitura de Angra dos Reis, Renato Araújo, do Partido Liberal, número 22, com patrocínio da GDS Motors, Solar On e Viação Senhor do Bonfim. Renato Araújo responde aos temas pré-selecionados junto aos partidos, né? Pré-definidos junto aos partidos. Candidato, por favor, só pode escolher mais um tema para a gente
Tema escolhido, educação. Pode escolher aqui as duas perguntas, candidato. Escolheu o tema educação para responder agora. A gente vai para mais um tema, né, na rodada de entrevistas da nossa sabatina. Educação inclusiva, candidato. Quais são suas propostas para assegurar uma educação inclusiva e acessível para alunos com deficiência, garantindo recursos e apoio especializado nas escolas? O senhor tem 5 minutos para responder. Toninho, primeiro a gente vai abrir uma secretaria especializada para essa área. Uma secretaria que possa atender a parte de inclusão nossa, né? A gente tem uma grande demanda na cidade. E uma das questões que a gente discutiu muito no plano de governo é direcionar. Nós vamos cortar algumas coisas que estão sendo feitas de maneiras gastos desnecessários e ampliar, aplicar recurso aonde realmente tem que ser direcionados. E aí criar uma secretaria exclusiva para inclusão. Nessa inclusão nós vamos falar de crianças com autismo na fase inicial, de adulto com autismo, nós vamos falar da família, dos pais que precisam de atenção também na questão do autismo, nós vamos falar de acessibilidade para as pessoas com necessidades especiais, nós vamos falar de capacitação dessa mão de obra, porque também são seres humanos e precisam de trabalho, precisam trabalhar, precisam ocupar a mente. Isso aí, obrigado. É extremamente importante. Nós vamos falar de dar atenção para a família, o qual o pai também precisa. Nós vamos falar muito de capacitar a nossa mão de obra. Existe um déficit muito grande na mão de obra qualificada para atender essa área em Angra. A gente precisa capacitar, precisa treinar a nossa mão de obra, precisa valorizar, porque é um profissional que também tem um trabalho extremamente, vamos dizer assim, de dificuldade, precisa de ter essa atenção, essa valorização. Por exemplo, esses dias eu estive em Balneário Camboriú visitando a Casa do Autista, que são referências não só nacional, como viraram referência mundial. Você entra na Casa do Autista, parece que você não está nem no Brasil, você está em outro lugar. Da atenção que eles dão. E aí eu fui entender um pouco o mecanismo deles, como funciona, e fui também entender números, como funciona, né? E aí dentro de números, lá, eu falei assim, poxa, mas custa, não é um valor baixo, mas eu achei que para isso tudo que vocês têm aqui na cidade, seria mais. Não, Renato, nós atendemos 200 crianças na parte da manhã, 200 crianças na parte da tarde, aquela área vai atender o autismo na fase adulta, naquele outro setor que eu estive visitando atende as famílias, a qual precisa de uma atenção. E a gente foi fazer um curso, um levantamento, que dentro de um orçamento que está sendo aplicado hoje na educação em Angra, aquilo é nada no impacto. Então muitas vezes está aparecendo para a gente que está faltando um pouco de gestão, está faltando um pouco de administração nessa área. E principalmente trazendo os pais, trazendo os educadores, trazendo os profissionais para debater, para poder conversar e entender a ponta. Porque só entende melhor do problema quem vive nele dia a dia, quem passa o cotidiano com ele. Não adianta eu querer chegar lá e falar assim, faça dessa maneira, porque eu não tenho essa sensibilidade no dia a dia. E não adianta também só o educador, o professor, né, ou o cuidador, chegar e falar que ele quer fazer. Precisa ter esse convívio, esse diálogo maior com os pais, né, com a sociedade. Isso é uma questão que também eles fazem muito lá em Balneário e deu muito certo, uma gestão que dá muito certo. Então isso é uma questão que nós vamos trabalhar muito, nós vamos dar muita atenção e vai ser imediato. Nós não vamos comprar terreno para poder demorar 2 anos fazendo obra, nós não vamos mandar nossos profissionais para fora da cidade, porque nós vamos trazer profissionais que possam qualificar a nossa mão de obra aqui, nossa mão de obra possa ser instalada daqui, né? Nós vamos buscar prédios, vamos buscar edifícios, vamos buscar imóveis, que quer que seja, que imediatamente a gente possa construir uma estrutura, que a gente possa buscar parceiros que já atuam na área dentro da cidade, dar suporte para eles, para que possa suprir essa demanda dentro de Angra dos Reis.
O senhor ainda tem 1 minuto, candidato. Tem um acúmulo? Tem mais outra pergunta. Tá. Podemos mudar Podemos a pergunta? pular. Então tá bom. O senhor vai ter 6 minutos para responder sobre melhoria na qualidade do ensino. Quais são suas propostas para melhorar a qualidade do ensino nas escolas públicas de Angra dos Reis, garantindo que os alunos tenham acesso a uma educação de excelência? Toninho, primeiramente, não sendo redundante aqui, mas valorizando a nossa mão de obra na área da educação. Precisamos valorizar nossos profissionais melhor na área da educação. Dar uma atenção maior para eles. Nós vamos instalar, com certeza, dentro do primeiro ano, mais escolas cívicos militares dentro de Angra, direcionado por região. Nós temos hoje uma dentro do Frade, o qual funciona bem. Nós queremos instalar uma hoje dentro do Parque Mambucaba, uma na Grande Japuíba, que pega a área da Japuíba, Belém, Areal, ao entorno ali. Uma para o lado da Verome, onde pega toda a região ali de Verome, Capitera, Praia do Machado e assim vai, né? Lá para o lado do Cantagalo também. É um modelo de gestão na educação que deu certo no Brasil, deu certo no governo Bolsonaro. É um modelo de gestão que deu tão certo que o governador de São Paulo aplicou e trouxe essa responsabilidade para ele. E nós também queremos fazer isso dentro de Angra. Além de capacitar nossa mão de obra nas escolas municipais, preparar nossa mão de obra, né, equipar melhor os nossos colégios, também queremos trazer a escola cívico-militar para dentro de Angra. Nós queremos buscar, já conversamos, dialogamos, um exemplo de ensino que a gente tem dentro da cidade, que é uma referência para a gente nacional, é o Colégio Naval. Queremos buscar uma parceria com o Colégio Naval, onde a gente possa fazer uma troca de interação com eles, o que a gente possa ajudá-los, e em contrapartida, a possibilidade, que não é obrigação hoje do Colégio Naval, não é obrigação da Marinha, em ceder uma porcentagem para os alunos de Angra, para que possam ter essa oportunidade. O Colégio Naval recentemente ganhou o prêmio como melhor ensino médio no estado do Rio de Janeiro, né, dentro da área militar. Então é uma questão que a gente vai bater muito nisso, em trazer o Colégio Naval, em instalar escolas cívicos militares dentro da cidade, em valorizar a nossa mão de obra, em capacitar a nossa mão de obra dentro da cidade, para que o aluno ele possa sair e realmente, ou passar de ano, sabendo ler. Infelizmente hoje, o aluno de 9, 10, 11 anos, ele passa de série, muitas vezes não sabe nem ler, não sabe nem interpretar. Porque simplesmente estão lá para cumprir carga horária. Simplesmente estão lá na escola, muitas vezes, para poder ocupar o tempo e não para poder aprender. Os nossos alunos não estão tendo essa atenção. Nós recebemos reclamações dos próprios profissionais da educação em Angra, o qual fala: nós não temos estrutura para poder estudar, nós somos obrigados por determinadas administrações acima da gente para que possa passar os alunos. E aí você tenta entender um pouco, mas como assim que vocês são obrigados? Nós somos obrigados. O aluno hoje ele vem para a escola para poder cumprir o horário, ele não vem para poder aprender. E olha, com um orçamento de mais de 300 milhões na educação esse ano. Então a gente precisa rever a nossa educação, como está sendo aplicado, como está sendo direcionado essa questão da educação. E nós vamos anunciar, Toninho, na semana que vem, 3 super conselhos, já, antes de acabar, que são as bases: educação, segurança e saúde. E dentro da educação sairão 3 nomes de um conselho técnico, um conselho executivo, para que não um único secretário possa tomar uma decisão. Abaixo desse conselho terá um secretário, mas sempre será tomada uma decisão de qualquer tipo de investimento na educação pautado, e não uma única pessoa achar que tem que ser direcionado aquele recurso. Então, a partir da semana que vem, nós vamos dar esses nomes, que a população possa até avaliar e ver que a gente vai fazer uma gestão séria para que a população de Angra, principalmente os jovens, que são os nossos futuros, tenham um futuro brilhante dentro de Angra, né? O senhor ainda tem 2 minutos, candidato. Dessa foi.
O tema educação, então, foi respondido pelo candidato Renato Araújo, do PL, sob o número 22. A gente vai para o intervalo comercial, lembrando que temos patrocínios da GDS Motos, Solaron e da Aviação Senhor do Bonfim. Depois do intervalo, Renato Araújo vai responder aos temas saneamento, emprego e renda e segurança pública aqui na bancada do Malha Fina. Malha Fina, a revista eletrônica para você que quer conteúdo. Rascal Web 10h40. Malha Fina, especial eleições 2024, com Toninho Lopes e Bruno Crescente. Bom, com o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim, você escolhe os caminhos e a gente te leva desde 1966. GDS Motocenter, acelera pra cá. E Solaron, soluções em energia solar. A gente está recebendo o candidato à Prefeitura de Angra dos Reis, Renato Araújo, do PL, sob o número 22. E agora para nossa segunda parte, né, da nossa sabatina, a gente tem os próximos temas a serem sorteados, né? Saneamento, emprego e renda e segurança pública. Bruno Crescente, por favor. É isso aqui, candidato, fique à vontade para escolher. Saneamento, o tema escolhido. 2 questões aqui escolhidas. Perfeito. Muito bem, a gente recebe mais uma vez, lembrando, mais uma vez, a gente está recebendo o candidato Renato Araújo, do PL. O tema é saneamento e é Rio do Choro, nosso assunto. Algum projeto para tratar o esgoto do Rio do Choro e evitar que ele seja despejado in natura no mar de Angra dos Reis, candidato? Toninho, vamos lá. O senhor tem 5 minutos a partir de agora. Ok. Toninho, primeiramente, é importante ressaltar o crescimento desordenado dentro de Angra, principalmente em volta da cidade, porque isso impacta diretamente no saneamento. Tá? Uma vez que a gente não tem um controle do crescimento urbano, não adianta a gente desenvolver um projeto, que a gente está conversando e está desenvolvendo um projeto, e depois ele não atender a demanda daqui a 10 anos. Então nós vamos muito fazer já imediatamente, né, um levantamento para fazer um controle do crescimento desordenado, fazer um grande cinturão, para que possa já conter isso. E sem dúvida nenhuma, o Rio do Choro, ele está no nosso projeto. Assim como a Praia do Anil, que vem se falando há 20 anos, assim como outros locais também que a gente vem falando. Mas quando a gente vem falar de saneamento, tem que lembrar muito do Rio do Choro, que é um rio muito conhecido na cidade, né, o qual, infelizmente, você não consegue nem chegar perto em determinada hora do dia, em determinadas condições climáticas, devido ao odor, devido ao cheiro tão forte que está ali. A gente busca muito hoje, dentro da iniciativa privada, alguns exemplos que funcionam, e funcionam muito bem. E por que na pública não funciona? Recentemente, eu tive visitando uma estação de tratamento de esgoto, que está lá no meu Instagram, você pode entrar lá e olhar em Renato Araújo RJ, como que eles conseguem tratar em torno de 60 até 100 mil litros por hora de esgoto. Em torno de 10 mil pessoas diárias. Se você olhar, você vai ver lá. Aonde existe uma estação de tratamento que é completamente direcionada e consegue fazer esse tratamento para que não possa, pelo menos, diminuir o impacto direto na natureza. Nesse sistema que nós vamos fazer de mapeamento, vamos direcionar o máximo de casas para que possa cada uma ter o seu tratamento, possa ter o seu saneamento. E com certeza, a curto e médio prazo, você não vai sanar isso dentro de Angra, nem vai sanar isso no Rio do Choro. Mas nós vamos fazer outra estação que possa pegar o Rio do Choro por módulos, dividir em 2 ou 3 módulos em transpasse, para que possa diminuir e a longo prazo sim sanar esse problema dentro do Rio do Choro. Assim como também isso vai ser atendido para a Praia do Anil. O grande problema da Praia do Anil hoje não é só a questão de você limpar a praia. É o esgoto que vem colocado lá de cima e você faz um tratamento aqui embaixo, o colhe não supra. E aí você vai na praia, como recentemente colocaram que a praia está limpa e está liberada, mas e o leito ali?
que está ali há 30, 40 anos já sendo prejudicado. Só se você trocar, vai demorar a longo prazo, anos e anos para poder ser trocado. Isso é uma questão que a gente vai tratar muito, buscando o Toninho, e modelos dentro da iniciativa privada que deram certos, que estão lá como exemplos nas minhas redes sociais, para que possam ser aplicadas e, sem dúvida nenhuma, ser executadas dentro de Angra. 2 minutos ainda, candidato. Podemos. Vamos lá? Então vamos lá, vamos para a segunda pergunta do tema saneamento. A exemplo da Praia do Anil, quais são suas propostas para resolver a balneabilidade e preservação ambiental de outras praias? O senhor tem 7 minutos a partir de agora. Vou te dar um exemplo como a Ilha Grande. Recentemente eu visitei a praia lá do Abraão, o qual é o cartão postal para a gente, o qual é a capital da Ilha Grande, e também a gente se depara com a mesma questão, né? O esgoto é jogado dentro do rio, que é jogado dentro do riacho, e aí ele vai diretamente para a praia e não tem balneabilidade. Isso acontece lá na Ilha Grande, acontece no Camurim Grande, no Camurim Pequeno, acontece na Garatucaia, acontece no Frade, acontece na nossa região inteira de Angra. E mais uma vez, convido vocês para poder visitar meu Instagram e olhar os vídeos que eu fiz em cada local desse, em cada praia dessa. Onde, por exemplo, Camurim Grande, Toninho, há 30 anos atrás, eu brincava dentro do rio, quando era molequinho. Eu pescava camarão, aquele camarão pitu, brincava de pegar cará. E foi tendo o crescimento, foi tendo essa falta de atenção, o esgoto sendo jogado dentro do rio, dentro do rio, dentro do rio. Hoje você não sequer consegue tomar banho na praia. A praia é imprópria. Então, isso é uma questão que a gente vai trabalhar muito dentro do saneamento nas casas, mapeando, identificando, dando estrutura que a prefeitura vai ter que se envolver. Precisa diretamente dentro das casas, dentro das edificações, e dando estrutura, Toninho, dando estrutura para que possa já diminuir esse impacto direto dentro do rio. E aí sim, depois fazer essa questão da estação de tratamento já lá perto da chegada do mar, para que a gente possa sanar esse problema e resolver esse problema da questão ambiental dentro das praias. Isso ainda tem bastante tempo, candidato. Podemos? Tá. Podemos então mudar de assunto? Seria isso? Vamos lá. A gente está recebendo o candidato Renato Araújo, do PL, na nossa sabatina com o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim. Você escolhe os caminhos. A gente te leva desde 1966, GDS Moto Center, acelera para cá, e SolarOn, soluções em energia solar. Qual é o assunto? Tema escolhido pelo candidato: emprego e renda. Por favor, sorteie dois envelopes. Esse aqui também faz parte, né? Tá, isso. Vamos lá. Renato Araújo respondendo agora para a bancada do Malha Fina, o tema emprego e renda. Vamos lá. Papel teimoso aqui. Trabalho para jovens. Você tem planos para melhorar o acesso dos jovens a programas de estágio e experiência prática em empresas locais? Positivo, Toninho. Nós precisamos muito capacitar o nosso jovem, direcionar o nosso jovem ao primeiro emprego. A gente tem uma questão chamada Meu Primeiro Emprego, da onde a gente quer trazer escola técnica para dentro de Angra, trazer parcerias para dentro de Angra, de novas empresas, de grandes empresas, para que o jovem ele possa ser capacitado e já direcionado para determinado setor. Porque nós temos tanto setor, temos setor naval dentro de Angra, nós tivemos exemplo que funcionou muito tempo atrás, que era a escolinha, a famosa escolinha dentro da Brasfels, né, onde o jovem ele ia, buscava um curso de capacitação, seja na área de pintura, seja na área de solda, qualquer outra área que ele escolhesse, e já saía direcionado para trabalhar dentro do estaleiro. Nós precisamos trazer isso de volta, porque há muita reclamação, principalmente ao entorno do estaleiro, que a mão de obra lá está sendo ocupada por pessoas de fora. Nós não temos nada contra as pessoas de fora, mas precisamos valorizar primeiro a nossa mão de obra. Precisamos trazer curso, como já existe o Cefet aqui, mas como o Senai, como outros cursos técnicos, para que o jovem seja capacitado e já seja direcionado para aquela mão de obra. Uma da vocação nossa
também, que eu falei desde o início, é o turismo. Mas nós não temos uma gastronomia de ponta na cidade. Nós não temos uma valorização dentro da rede de gastronômica na cidade. Então a gente precisa trazer curso de capacitação, seja para qualquer setor dentro de Angra, já direcionar o jovem para o primeiro emprego dentro da cidade. Nós vamos bater, nós já estamos conversando com uma grande indústria automotiva, para que possa dar esse incentivo a ela se instalar dentro da cidade e possa também ter essa mão de obra. Porque uma das coisas que eles perguntaram para nós mas lá não tem mão de obra capacitada. Mas nós vamos capacitar em trabalho com vocês, em parceria com vocês. Então a gente precisa buscar outras atividades também para dentro de Angra, além do setor naval, além do setor turístico, além da eletronuclear que nós temos aqui, para que possa gerar mais emprego dentro de Angra, para que a gente possa preparar nossa mão de obra e direcionar. E o jovem não tem que sair de Angra. Infelizmente, o jovem hoje ele tem que sair para estudar. E depois ele ainda tem que sair para poder trabalhar. Ele nem sempre que ele busca uma formação técnica de nível médio ou de nível superior, quando ele retorna para a cidade, ele tem a garantia de ter o serviço. Porque se ele não tem um amigo, se ele não tem um QI, o que indica, se ele não tem uma pessoa que possa colocar ele no serviço, ele não consegue um emprego. A gente tem que mudar essa cultura de Angra. A gente tem que dar emprego dentro de Angra pela questão técnica. Por ele ser capaz, tecnicamente, de ocupar o espaço, não por indicação. E por isso muita gente sai de Angra para poder estudar e depois ainda sai de Angra para poder trabalhar. Então nós vamos, sem dúvida nenhuma, Toninho, falar de escolas com capacidade para poder preparar nossos jovens em diversas áreas, seja na área de turismo, seja na área naval, seja na área industrial, para que possa, sim, o nosso jovem não sair da cidade. Isso é uma coisa que nós vamos bater muito nessa tecla, Toninho. O senhor ainda tem 1 minuto e 30, candidato. Podemos. Vamos mudar de pergunta. Acumulando aí mais 1 minuto e 30 na próxima, Bruno Crescente. Porto de Angra, tá? É o próximo assunto. Existe algum plano para alavancar a demanda de trabalho para o Porto de Angra dos Reis, candidato? O senhor tem 6 minutos e 30 segundos para responder. Existe, Toninho. Eu até falei aqui na questão do turismo, da onde a gente conversa hoje com os diretores do Porto de Angra, a gente conversa, fizemos algumas reuniões com o sindicato de estivadores, principalmente a gente precisa tentar ajudar o Porto e executar o terceiro berço. O Porto de Angra, ele pode ser utilizado também pela questão naval, na questão industrial, mas também ele pode ser utilizado para o turismo. Se nós conseguirmos terminar o terceiro berço dentro dos 2 primeiros anos de governo, nós conseguimos, numa parceria junto com o Porto, trazer o transatlântico para dentro da cidade, parar no Porto. Eles conseguem continuar a operação deles no Porto, porque hoje estão sobrevivendo por aparelho, estão sem serviço. A gente precisa fomentar o turismo na cidade e não tenha dúvida que o Porto ele é fundamental para isso. Ele é essencial para isso. Além do aeroporto, talvez o cartão principal para a chegada do turismo vai ser o Porto de Angra. A gente conversa hoje com o pessoal da linha férrea, precisa, sem dúvida nenhuma, sentar com o governo federal, precisa reativar isso com o governo federal. Houve algumas conversas lá atrás, na época do governo ainda do Tarcísio como ministro, né, da infraestrutura do Brasil, o qual houve uma busca, até pelo pessoal de Minas, que tinha o interesse em trazer a escoação do café para dentro do Porto de Angra. E, infelizmente, não chegaram no acordo. Hoje a gente conversa diretamente com alguns braços do governo federal, através de algumas autoridades, como deputados, como senadores, a possibilidade de ativar a linha férrea. E essa linha férrea, além de atender a escoação do café, de atender outras atividades, ela também pode atender o turismo. E eu fui buscar e conversar com uma pessoa que desenvolveu um projeto em Angra, que era o Trem da Mata Atlântica, talvez seja da época de vocês, não tanto da minha, que funcionou muito bem naquela época. O turista, ele ficava feliz. Ele tinha uma atividade complementar dentro da cidade. Então a gente precisa terminar o terceiro berço,
precisa colocar o transatlântico dentro da cidade, precisa trazer essa questão do escoamento, seja de qualquer setor, para dentro do porto e reativar a mão de obra dentro do porto. Isso vai funcionar muito bem na cidade e possa realavancar a cidade. Porque a questão do porto não é só para os estivadores. Ela vai atender a grande população e principalmente a massa no centro da cidade hoje. O senhor ainda tem tempo, candidato? Tudo bem. Vamos então para o nosso último assunto, né? Aqui na nossa bancada do Malha Fina, a gente está recebendo o candidato Renato Araújo, do PL, sob o número 22, com o patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim. Você escolhe os caminhos e a gente te leva desde 1966. GDS Moto Center, acelera para cá. E SolarOn, soluções em energia solar. Agradecendo também aqui a participação de toda a audiência aqui no nosso Instagram e também pelo site que vem acompanhando aqui a nossa entrevista. Muito obrigado aí a todos que estão participando. Candidato, agora o senhor só vai poder escolher o envelope. O assunto já está definido. Segurança Pública. Vamos lá. Último assunto aqui com o Renato Araújo, do PL, número 22, na bancada do Malha Fina. Lembrando que até sexta-feira a gente vai estar recebendo todos os candidatos e todas as nossas conversas, né, nossa sabatina, estão sendo disponibilizadas no canal da Rasca no YouTube. Você pode conferir lá a participação do Vinícius Barbosa de ontem e do Rafael Ribeiro da segunda-feira. Segurança Pública, candidato. O assunto é segurança nas escolas. Qual é o seu plano para fomentar e apoiar iniciativas de segurança pública nas escolas e instituições educacionais em Angra dos Reis? Toninho, uma questão que a gente viu em alguns exemplos do Brasil, em questão de segurança pública, e deu muito certo, né? Além da gente criar a nossa Guarda Municipal Armada, que nós vamos direcionar isso, não quer dizer que vai criar uma Guarda Municipal Armada só para simplesmente andar com uma arma na cintura, não é isso. A intenção não é essa. Um setor da Guarda Municipal, ela vai ser direcionada para as escolas, para que a gente possa ter o controle disso e não terceirizar essa responsabilidade, para que seja através de empresa, ou seja através de outras instituições. Nós precisamos e vamos criar a nossa questão da Guarda Municipal Armada para ter o controle maior e melhor da segurança dentro de Angra e principalmente direcionar ela, tá? Sem ser nessa questão de colocar um guarda municipal armado dentro da escola para controlar a nossa segurança interna, controlar aliciamentos que infelizmente a gente sabe que em determinadas escolas ou em determinadas áreas que as escolas atuam, existe a questão do tráfico próximo, já que a gente está falando de segurança. Vou te dar um exemplo. Recentemente a gente foi visitar, está desativado, retomaram as obras, a escola ali no Bracuí, na famosas casinhas, o qual ela está, se bobear, a menos de 100 ou 200 metros do tráfico, né? E uma grande preocupação nossa que a gente tem. Como que vai fazer depois dessa escola estar funcionando? O pessoal vai na porta, aliciar, vai se bobear, comercializar lá dentro, né? E muitas vezes a polícia militar, por mais que ela dê esse suporte, não vai ter esse braço todo para poder tomar conta disso. Então, esse é um tema que a gente vai bater muito e eu vou focar muito na questão da segurança pública com a Guarda Municipal Armada, que vai ser um auxílio da Polícia Militar no Estado do Rio. E uma parte da Guarda Municipal Armada ela vai ser direcionada para escolas e creches, para que possa tomar conta das nossas crianças e possa dar segurança para os pais, para que eles possam levar as suas crianças, seja para a creche em tempo integral, ou seja para a escola, e ela ter a tranquilidade. Olha, o governo do Renato criou uma área específica, um setor específico dentro da Guarda Municipal Armada para tomar conta das nossas crianças. Isso é uma coisa que a gente vai bater muito nessa tecla, Toninho. O senhor ainda tem 3 minutos para responder. A próxima? Vamos acumular, então? Vamos lá. A última pergunta da nossa série de perguntas para o Renato Araújo, ainda na área de segurança pública. Que ações o senhor propõe para a recuperação e reintegração de jovens em situação de vulnerabilidade e que estão em risco de se envolver com atividades criminosas? O senhor tem 8 minutos. Toninho, são um tipo de ações que principalmente vão ficar voltados para a área do esporte. Nós não falamos aqui, em nenhum momento, sobre a questão do esporte, onde nós queremos dar atenção muito ao esporte,
de Angra. É uma oportunidade de tirar o jovem da rua, de ocupar a mente do jovem, né? De incentivar o jovem a praticar e ter um futuro. Um exemplo que eu vou te dar, nós vamos criar, além de centro de convenções, que hoje não existe na cidade, ginásios. Nós queremos criar 3 ginásios dentro do Angra, dividido por regiões. Dentro desses ginásios, nós precisamos e vamos criar competitividade com premiações internacionais, para que os jovens possam se motivar, se sentir motivados a praticarem, a participarem, né, de determinadas atividades que eles se identificam, seja na luta, através do judô, do jiu-jitsu, do karatê, seja no vôlei, seja no futebol, seja na natação, para que ele possa competir e ele possa falar assim, olha, o João da competição passada ganhou um prêmio tal e foi fazer um curso lá fora. Foi premiado dessa forma, ganhou uma bolsa. Nós que precisamos e vamos criar bolsas, vamos criar incentivos para os jovens. Eu vou dar um exemplo de um garoto que a gente patrocina lá na empresa, né, que é o Gabriel Neteiro. Esse final de semana ele foi participar de uma competição, o Gabriel deve estar com 11 anos, em São Paulo, e foi campeão internacional em São Paulo no jiu-jitsu. É um garoto que ele é agitado, o pai é extremamente cuidadoso com ele, a mãe também, o Pedro e a Ana, e ele falou assim, eu tenho que ocupar a mente do Gabriel. O Gabriel, ano passado, de 30 e poucos campeonatos, ele subiu em todos os pódios. 2 ou 3 pódios que não foi ouro, o restante ganhou todos. É um exemplo que eu dou, que sim, a gente patrocina, a gente ajuda, ele existe outros patrocinadores também com ele, que quanto mais ele começa a ganhar, ele começa a se sentir importante, mais ele se dedica, mais ele treina, mais ele participa e arrasta outras pessoas ao redor, arrasta outros jovens ao redor dele com isso. Então, na questão dos jovens, nós vamos, sem dúvida nenhuma, investir na questão do esporte. Nós vamos falar, sim, de capacitar também o jovem já direcionado para que ele possa ter um emprego, não ficar com tempo ocioso, mas o esporte é uma grande oportunidade do jovem ter um futuro na sua vida. Nós temos grandes exemplos no Brasil aí, de jovens que veio de incentivo de programas municipais ou estaduais e que deram certo, são referências hoje para a gente, nós brasileiros, né, e nos enche de orgulho. Terminou? Candidato, nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui na Rasca Web, né? E a sua participação foi muito importante nesse espaço democrático, né, que a gente propôs para todos os candidatos mostrarem suas plataformas e responderem algumas perguntas que a gente julga necessário, né? Boa sorte no dia 6 de outubro. E agora o senhor tem mais 5 minutos para deixar sua mensagem para o seu eleitor ou para tentar convencer aquele que, por acaso, ainda se encontra indeciso para o seu voto. Vou tentar ser breve. Eu acho que a gestão de Angra, a população, na verdade, corrigindo a população de Angra, já vem sendo saturada por uma gestão o qual está aí há 16 anos. Né? Teve a oportunidade de 2 mandatos, retornou e depois estão nos seus 2 mandatos. O seu candidato, a sua indicação de candidato é mais do mesmo. Não dá para a população de Angra hoje ficar satisfeita com um orçamento acima de 2,5 bilhões, um orçamento na saúde, com mais de 600 milhões na saúde, ter que sair de Angra para buscar saúde em Barra Mansa, Volta Redonda ou Rio de Janeiro. Não dá para a população de Angra, num período como esse, passar uma dificuldade em sequer uma coisa básica que é água. Hoje, a população não tem sequer o direito de água. Existe o período de estiagem, existe, mas existe, principalmente dentro da nossa cidade, a incompetência na gestão. A população de Angra hoje, ela sai para trabalhar, ela retorna no final do dia e não tem água dentro de casa. E quando cai água na sua torneira, na sua caixa d'água, é de madrugada, como eu presenciei em algumas caminhadas, ele tem que acordar de madrugada para poder buscar água. Né? Não dá para a população de Angra hoje não ter nenhum tipo de investimento para uma cidade com potencial nosso, que é o turismo. Uma cidade extremamente rica e abençoada para o turismo. Então chegou a hora de mudar, Toninho. E só tem uma pessoa hoje que pode fazer essa mudança. Chama-se Renato Araújo. Você, angrense hoje, votar no candidato A, B ou C, vai dar a oportunidade para a máquina continuar na atual gestão. E aí depois não adianta reclamar. O recado que eu quero deixar
bem claro hoje, né? O recado que eu quero deixar é: aproveitem a oportunidade que vocês têm no dia 6 de outubro, que é o voto útil. Não disperse o seu voto. Hoje a concorrência para a eleição de Angra, ela está polarizada. É o candidato da máquina e é o candidato Renato Araújo. Então eu peço o seu voto. Eu peço que você realmente entre lá nas minhas redes sociais, Renato Araújo, RJ, olhe as nossas propostas, olhe a oportunidade que essa cidade tem de desenvolvimento, olhe o quanto a gente está parado no tempo e precisa quebrar essa inércia. Então eu peço para você, o seu voto hoje é Renato Araújo 22, dê essa oportunidade para Renato, dê essa oportunidade para o time Renato que está sendo montado, um time extremamente técnico, extremamente capacitado, né? Não dá para a população de Angra hoje viver numa cidade onde ela é oprimida. Se você aparecer do lado do Renato, se você aparecer do lado de qualquer outro candidato que não é da máquina, você é mandado embora se você depende de um emprego de uma terceirizada. Você sequer pode fazer um comentário nas redes sociais do Renato. Isso não é democracia. Nós não vivemos uma democracia dentro da cidade de Angra. Nós não temos liberdade dentro da nossa cidade. Então a gente precisa quebrar isso. Onde eu falei minutos atrás, nós precisamos ter a oportunidade de trabalhar, de correr atrás, de conquistar o emprego por capacidade técnica e não por indicação. E depois você ser cabide da máquina. Ou você faz o que eu mando ou eu te mando embora. A gente não pode viver mais assim. A gente precisa se libertar dessa gestão. E volto a dizer, volto a ser redundante, essa única oportunidade chama-se Renato Araújo. Não desperdice o seu voto. É importante cada voto. É importante você falar com o seu vizinho, com o seu amigo, com o seu parente. Olha, vamos votar no Renato, porque é a única chance que a gente tem de melhorar essa cidade. E daqui a 4 anos vocês façam a nova avaliação. Isso é democracia. Se não for aquilo que vocês esperavam, troca de novo, vota novamente. Mas o que não dá é a gente permanecer no mesmo. Então o recado que eu peço hoje, Toninho, é: dia 6 de outubro, vote Renato Araújo, 22, para prefeito. Tá? E mais um recado, dê uma atenção muito especial às nossas nominadas para candidatos a vereadores do PL, a candidatos a vereadores do Novo, porque o prefeito não governa sozinho, ele precisa da sua bancada de vereadores. Toninho, muito obrigado pela atenção. Bruno, muito obrigado pela atenção. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanharam nessa entrevista, pela oportunidade de falar um pouquinho de projeto. Muito bem, esse foi o candidato Renato Araújo na rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Angra dos Reis em 6 de outubro. Lembrando que essa entrevista de hoje, em instantes, estará disponível no canal da Rasca no YouTube. Então se inscreve lá no nosso canal e analisa por lá a performance do seu candidato. Nossa conversa teve patrocínio da Aviação Senhor do Bonfim. Você escolhe os caminhos, a gente te leva. SolarOn, soluções em energia solar, e GDS Moto Center. Acelera pra cá. Amanhã teremos na bancada do Malha Fina o candidato Zé Augusto. Até amanhã, 10 horas da manhã, em mais um Malha Fina, a revista eletrônica que te conecta. Bruno Crescente. Encerramos o 3º dia de nossa entrevista, né, com os candidatos a prefeito de Angra dos Reis. Agradecemos aqui ao candidato por a participação e compartilhar suas propostas, trazendo esclarecimentos para a nossa audiência. Mais uma vez, reforçando aqui o nosso amigo Toninho, lembrando que essa gravação daqui a pouco estará brevemente no nosso canal do YouTube. Nos encontramos amanhã, um grande abraço e fique ligado na nossa programação da Rasca Web. Malha Fina, especial eleições 2024, com Toninho Lopes e Bruno Crescente.